Eu realmente creio que não existe culto. A palavra não seria normal, nem inútil, mas talvez comum. Eu não acredito que exista um culto que a gente pode chamar de comum. Porque em toda reunião onde nós estamos, há a presença de Deus, mesmo que a gente sinta ou não. Todas as vezes que nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele promete a presença dEle. Ele derrama graça sobre nós. Ele trata o nosso coração. Ele trabalha dentro de nós, mesmo que a gente não esteja percebendo nada disso. A maioria das pessoas acha que a transformação de Deus na vida dela vai ser ali no momento que era a hora, ela sente algo sobrenatural acontecendo. E isso pode acontecer. Mas na maior parte das vezes a transformação do Senhor na nossa vida nós não vemos, no decorrer dos dias. Em cada culto, em cada oração, em cada louvor, em cada ato de devoção, em cada tarefa que parece tão menosprezada, tão pequenininha, mas Deus está ali, Deus está em cada coisa. Se nós olharmos ao redor, Deus está em todas as coisas. Deus Ele está desde as coisas simples até as coisas extraordinárias, porque tudo foi criado por Ele. Então, eu creio que Deus está neste lugar. Eu creio que o Senhor Ele recebeu o nosso louvor. Eu adorei a experiência de voltar a ficar aqui embaixo também com o pessoal louvando. Enquanto os varões aqui fizeram louvor, glória a Deus, para mim foi uma bênção. Só faltei ali rachar a voz, de tanto que eu falei, Jesus, não vai sobrar voz para eu pregar desse jeito, que eu me empolguei. Amém? Espero que eu não tenha atrapalhado o louvor, porque olha, eu realmente me empolguei, acabei não me contendo muito, mas glória a Deus por isso, porque eu senti a presença do Senhor neste lugar e o Senhor Ele está aqui. Aquele que crê diz amém. Amém. Aleluia. Bom, o que eu vou pregar nessa noite? Abra o teu coração, a tua mente, se prepare para o que o Senhor vai falar com você, amém? A base da mensagem que eu vou trazer hoje é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Nós apenas buscamos a Deus ou nós queremos buscá-lo? Tem uma diferença entre nós buscarmos a Deus e nós desejarmos buscar a Deus. E a verdade é que Deus Ele não quer que apenas a gente o busque, mas Ele deseja que nós o busquemos de todo o coração. Aqui a gente está falando de uma devoção voluntária. Embora quando a gente pensa em algo religioso, nós pensamos muito em obrigatoriedade. Mas o desejo do coração de Deus sempre foi que nós nos aproximássemos dEle com um espírito voluntário, com um coração disposto a buscá-lo, com um coração que desejasse buscar ao Senhor. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de fazer um trabalho voluntário ou algo do tipo. Alguém aqui já fez trabalho voluntário? Eu fiz muito trabalho voluntário quando eu era adolescente. E o trabalho voluntário, ele é realmente uma expressão de algo que você se propõe a fazer porque você quer, porque não tem ali, ninguém está te pagando por aquilo, ninguém está te obrigando, o nome mesmo já diz, é voluntário. Você escolhe fazer, você escolhe estar em determinado lugar, você escolhe se envolver. E eu lembro que na minha adolescência, eu me envolvi bastante com o trabalho voluntário, porque a igreja da qual eu fazia parte, ela tinha um trabalho muito forte de frentes sociais. E os adolescentes, naquela época eu tinha 15, 16, 17 anos, os adolescentes eles acabavam se envolvendo bastante, talvez por ter mais tempo também, por estar ali com o coração inflamado, querendo trabalhar para Deus. Então, eu lembro que quando eu cheguei nessa igreja, ali aos meus 15 anos de idade, tudo que precisava ser feito na igreja, eu me oferecia. Precisava lavar o banheiro, eu estava lá. Precisava cuidar das crianças, eu estava lá. Precisava entregar envelope, eu estava lá. Precisava ajudar num evento, servir as mesas. Quando fazia aqueles jantares assim, para casal, quem que servia as mesas? Os jovens.
Então eu estava lá. Se precisava, não sei, né, teve uma época lá que eles ensinaram a gente a fazer brigadeiro, os adolescentes. Ensinaram os adolescentes a fazer brigadeiro e aí a gente saía por aí vendendo brigadeiro para arrecadar fundos para a igreja. Então, assim, tudo que aparecesse, eu estava lá. Precisava de gente para ficar no bazar todo dia à tarde, eu estava lá. Precisava de gente para ir para o trabalho voluntário na FEBEM, que eles faziam um trabalho de cultos na FEBEM. Eu estava lá. Precisava ir no orfanato, eu estava lá. Precisava ir na casa dos idosos, dos dependentes químicos, eu estava lá. Então, e eu lembro que nessa época a minha mãe ficou assim, maluca. Ela falou assim, estão fazendo uma lavagem cerebral, não é possível, você está doida, você não fica mais em casa. Na segunda-feira tinha culto, na terça-feira tinha culto, na quarta tinha culto, na quinta tinha culto, na sexta, no sábado, no domingo, 5 cultos no domingo. E onde que eu estava? Eu estava lá. Mas eu não estou falando aqui de um mero ativismo. O que eu estou querendo dizer é que quando você está disposto a fazer algo, não tem dia, não tem hora, não tem tempo, não tem barreira, não tem dificuldade. E eu lembro que em muitos desses casos eu não tinha dinheiro para condução, né, para os lugares que a gente precisava ir. E isso não me impedia. Se eu tivesse que ir a pé, andando 1 hora a pé, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, eu ia. Se eu tivesse que pegar ônibus e pedir carona para o busão, como eu já fiz, e eu não tinha vergonha, eu fazia. Então, quando você está realmente disposto a algo, quando o ser humano, na verdade, ele coloca algo no coração, para valer, quando ele se dispõe a fazer algo, ninguém tira aquilo do coração da pessoa. Né? Mas aquilo precisa ser realmente algo de coração, algo visceral, algo que está vindo de dentro de você. Porque quando se trata de algo que você caminha no peso da obrigação, já muda totalmente. E é claro, ao longo dos meus anos caminhando com o Senhor, me envolvi em muitas coisas, já fiz diversos, diferentes trabalhos dentro e fora da igreja. E é claro que a gente tem que tomar cuidado também, para não confundir muitas vezes um ativismo, onde a gente se envolve com tudo, mas a gente não está com o coração em nada. Então, não é disso que eu estou falando, não é disso você se envolver em muitas coisas, mas naquilo que você vai fazer, você colocar todo o teu coração e toda a tua alma, sabe? Porque quando é dessa forma, ninguém precisa te pedir, ninguém precisa forçar, ninguém precisa te persuadir, ninguém precisa te oferecer nada, ninguém precisa sortear air fry para você vir. Então, é algo de coração. Então, passei por muitas fases na minha vida, aonde em muitos momentos realmente aquilo que eu estava fazendo no peso da obrigação. Muitas vezes porque recebeu uma atribuição, um cargo na igreja, ou algo que até se voluntariou, mas de repente perdeu o prazer, perdeu o amor, perdeu a dedicação, e quando você percebe, você está fazendo aquilo de forma totalmente automática, e aí você sonda o seu coração, e dentro do seu coração você está assim, olha, se eu pudesse não fazer, eu não faria. Mas, como só tem eu, e eu assumi o compromisso, eu vou lá e eu faço, né? Será que só eu já passei por isso no ministério, mais ninguém? Meu Deus, os irmãos estão tudo... Estou me sentindo uma pecadora agora aqui. Os irmãos estão tudo cheios da presença de Deus, da graça e da disposição. Amém. Mas eu já passei por isso, e a gente tem que até tomar cuidado para a gente, até mesmo quando a gente fala das disciplinas espirituais, do exercício das disciplinas espirituais, que é a oração, que é a leitura da Bíblia, que é o próprio ato de nós cearmos coletivamente, tudo aquilo que o jejum, né? O jejum também é uma prática de uma disciplina. Nós temos que tomar muito cuidado para entender se aquilo que nós propomos no nosso coração fazer, aquilo que nós estamos fazendo apenas porque nós entendemos que é algo que nós devemos fazer, ou porque realmente a gente se propôs no coração que a gente quer fazer. Porque você pode jejuar 1 semana, 2 semanas, 30 dias. Agora, se você estiver fazendo isso no peso da obrigação, esquece, meu irmão. Essa oferta não vai chegar como uma oferta de aroma agradável a Deus. Então, eu mesma fui confrontada pelo Senhor, porque agora está se aproximando o final do ano, e eu estive pensando assim, né?
puxa vida, né? A gente começa a chegar ao final do ano, nós fazemos planos, a gente já começa a fazer alguns planos para o ano seguinte. E aí eu comecei a pensar, poxa, né? Esse ano eu li a Bíblia dessa forma, eu jejuei, eu orei. Eu quero, o ano que vem, fazer mais, né? Se eu li a Bíblia uma vez, eu quero ler 2. Se eu li 3, eu quero ler 6. Se eu jejuei um tanto, eu quero jejuar mais. E, aparentemente, parece algo muito bom você se propor a dobrar uma meta, né? Não vamos só cumprir a meta, vamos dobrar a meta. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração que se aquilo que eu proponho fazer, seja orar mais, seja jejuar mais, seja ler mais a Bíblia, eu não estiver fazendo porque eu quero mais do Senhor, não vai adiantar de nada. Se eu quero, só para eu chegar e dizer, olha, esse ano eu estou orando mais, esse ano eu estou jejuando mais, esse ano, nossa, eu li a Bíblia uma vez por mês. Se o meu coração está focado na performance, seja para mim mesmo, seja para os outros, a gente já começou com a motivação errada. E eu comecei a pensar, será que eu estou querendo fazer isso porque eu quero mais Deus? Ou porque eu estou querendo performar de alguma maneira? Então, essa é uma palavra que atingiu profundamente o meu coração. E eu realmente acredito que é muito diferente quando nós fazemos algo por obrigação, ou por rotina, ou porque nós entendemos que é algo necessário, algo que nós precisamos fazer. É muito diferente de quando nós fazemos algo realmente porque amamos, porque entendemos a importância daquilo e porque sabemos aonde aquilo vai nos levar. E aqui eu estou falando não só no contexto ministerial, de buscar ao Senhor, daquilo que nós fazemos de repente aqui na igreja. Estou falando também no contexto do nosso trabalho, da nossa família, nos estudos. Nada que a gente se propõe a fazer com mais dedicação, a gente faz sem um objetivo muito claro. E a verdade é que nada que a gente se propõe também a fazer de maneira mais intensa, a gente vai conseguir sustentar, se não for realmente por amor. A gente consegue sustentar por outros motivos por um tempo, mas não por muito tempo. Por isso que tem pessoas que às vezes elas até entram na igreja, se convertem, elas querem trabalhar em tudo, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Daqui a pouco elas vão desacelerando, até que daqui a pouco ela já não quer mais fazer nada, sabe? Aquela emoção da empolgação passou e não tem mais nada que sustente aquele desejo daquilo que ela estava fazendo no início. E nós, como eu disse, nós olhamos isso de modo geral na vida das pessoas, seja na vida dos jovens, das crianças. Talvez a gente nunca tenha visto uma geração, né, de jovens tão desmotivados, que a gente olha para eles, a gente não consegue enxergar, para a maioria, né, não vamos generalizar, mas nós não conseguimos olhar para os jovens e ver eles realmente seguindo algo com paixão. Muitas vezes eles estão ali na busca de algo que eles não sabem nem aonde exatamente eles querem chegar. Às vezes eles estão em busca de algo que os pais desejam ou que eles acreditam que vai trazer alguma alegria ao coração deles, mas você olha nos olhinhos deles, não há paixão, não há desejo, não há empenho, não há vontade. Esses dias eu peguei um Uber, que não é o Ricardo, e ele fala que ele pega muito, porque aqui, Bauru é uma cidade universitária, né? Para os irmãos do ON, que não sabem, aqui é uma cidade universitária. Então, tem muitos estudantes. E ele disse que ele pega muitos estudantes e que 95% das vezes esses estudantes estão indo para festas, estão, às vezes, completamente bêbados, às vezes drogados, às vezes não sabem nem para onde estão indo. E ele diz que dificilmente ele pega algum estudante que fala assim do que está estudando, realmente, né, da profissão ali que está estudando, enfim, fala com prazer ou com propósito. Pelo contrário, na verdade, eles estão felizes, muitos deles que estão longe da família. A família nem sabe o que eles estão aprontando à distância, porque eles mentem à torta e à direita. E estão aqui, né, curtindo a vida. Então, sem muito propósito, sem muito objetivo.
E isso a gente vê, né, nos estudantes de maneira geral, até mesmo com as crianças, né? A gente vê o quanto as crianças acabam sendo desmotivadas para estudar, falam que estudar é chato. Mas quando você conversa com um jovem ou uma criança, se você conversar um pouquinho mais, você vai descobrir alguma coisa que realmente faz o coração dela pulsar, que realmente desperta o interesse, que faz com que ela se empenhe naquilo. E é claro, né, o nosso desejo seria que o que fizesse o coração dos jovens e das crianças realmente queimarem seria algo muito mais proveitoso do que o que é na realidade. Mas, de modo geral, nós vemos que apenas um desejo, uma prática sustentada por uma obrigação, ela não nos leva muito longe. Vou dar um exemplo aqui mais claro para nós entendermos. No casamento, agora todo mundo vai entender. Casais. As mulheres, elas querem muitas coisas dos maridos. Amém? Estou falando uma verdade? As esposas aí. Muitas coisas nós queremos, certo? Mas tem aquelas coisas especiais que nós gostamos, né, que os maridos façam e que façam conosco. Por exemplo, a maioria dos homens detesta ir ao supermercado. Ou a maioria dos homens detesta, por exemplo, ir numa loja onde a esposa vai escolher ali uma roupa, um sapato. O que acontece, né? Fica os maridos do lado de fora, ali sentado no banquinho, e as esposas lá na loja, enfim. Mas a verdade, eu vou aqui abrir o coração das esposas para os maridos, então homens prestem atenção. Muitas vezes aquilo que a mulher quer, muitas vezes aquilo que a esposa quer, não é somente que o marido faça algo com ela. Porque se ela leva o marido para um programa que ela sabe que ele não gosta, e que ele vai para dizer que foi, mas ele fica reclamando, ou ele fica naquela posição de braços cruzados, que é aquela posição de vamos embora, sabe, estou cheio do saco, já estou entediado. A verdade é que não tem coisa pior para uma mulher que chamar o homem para fazer algo com ela, que ela deseje que ele queira fazer com ela, e ela observa que ele até está ali, mas ele não queria estar. Ele não queria estar. Então, vai muito além do apenas fazer o que precisa ser feito. A esposa, ela quer que o marido, ele queira fazer aquilo. E isso se aplica a tudo, gente. Estava até escutando esses dias, não sei se foi o pastor Josué Gonçalves ou até o Douglas, né, dando esse exemplo. Imagina que você, marido, aí vai no aniversário de casamento, você prepara um buquê de flores e chocolates, e aquela coisa linda, e aí você entrega para a esposa, aí ela abre aquele sorriso, né, toda feliz, que você lembrou, que você não esqueceu, mas aí no final, depois que você entrega, você fala assim: olha, eu só fiz para você não falar que eu esqueci. Aí dá aquela hora que toca aquela musiquinha, qual, 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 né? Todos os pontos ganhos foram lá para baixo. Porque se a esposa desconfia que o marido fez, mas fez só por obrigação, é pior do que se não tivesse feito. Porque, no final das contas, o que nós queremos é o coração. E é claro, marido não precisa amar ir na loja com a esposa, não precisa amar ir no supermercado, não precisa amar ir na feira. Mas, quando nós entendemos que aquilo é importante para o outro, aquilo também se torna importante para nós de alguma forma. Eu já tive a experiência de algumas vezes ir com o Felipe e o Nathan no estádio de futebol assistir jogo. E assim, não é a experiência que eu mais gosto. Na verdade, eu até gosto de ver o jogo, gosto de torcer e tudo mais. Mas eu não sei se vocês já foram em estádio de futebol, gente. É aquele monte de homem gritando e assim, uns 80% do que eles falam é bobagem, né? É aquelas gritaria toda e, enfim. Então, assim, é um ambiente que eu fico um pouco incomodada de estar. Mas eu já fui várias vezes. Eu poderia ter deixado ele ir com o Nathan, né? Programa de pai e filho, mas eu quis estar lá, né?
apesar ali de uma coisa ou outra que às vezes desagrada a gente, é importante que a gente mostre para o outro que a gente também quer estar junto, que a gente quer participar daquilo que é importante para a pessoa. Então, nós precisamos entender que a motivação do coração, muitas vezes, é mais importante do que aquilo que nós fazemos em si. Porque a motivação, ela vai mostrar aquilo que realmente sustenta as nossas atitudes, aquilo que realmente sustenta aquilo que nós estamos fazendo. E quando aquilo que nós fazemos é baseado no amor, é tudo diferente. Pega um atleta, por exemplo. Um atleta, ele treina, às vezes, por um ano inteiro ou mais para competições. E não dá para dizer que essa fase toda de treinamento é gostosa. Na verdade, é difícil. Porque o atleta ele tem que ter a disciplina de treinar todos os dias, de seguir uma dieta criteriosa, porque quem é atleta tem que seguir uma dieta criteriosa. Não dá para sair comendo o que quer. Então, ele fica ali, às vezes, meses, anos, treinando para um dia específico, para uma competição específica. E por quê? Qual é a motivação dele? É porque ele realmente é apaixonado por aquele esporte que ele pratica. Ele realmente gosta daquilo que ele está fazendo. Porque, do contrário, ele não se esforçaria tanto, ele não treinaria tanto, ele não se esforçaria para passar por lesões. Muitas vezes os atletas, eles se lesionam, eles têm que passar por fases de recuperação. E a gente sabe que, fora o futebol, né, no Brasil, os atletas, dependendo da modalidade, não são muito valorizados, não são muito bem remunerados, não têm muita visibilidade. Então, nós olhamos e vemos que realmente aquilo que eles estão fazendo, eles não estão fazendo por obrigação, eles realmente colocaram o coração deles naquilo. E é por isso que eles suportam também as fases difíceis, os momentos difíceis, as restrições, os treinos pesados, porque eles sabem aonde eles estão indo. Então, quando nós simplesmente fazemos algo pelo peso da obrigação, nós podemos sustentar isso por um tempo, mas isso não dura muito. E fazer as coisas, mas não fazer de todo o coração, não é algo só do nosso tempo. Isso existe desde que o mundo é mundo. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o coração de Deus nas Escrituras, quando nós olhamos para o Senhor, nós entendemos que Deus nunca quis criar um povo que o servisse, que fosse devoto a Ele, apenas por obrigação. Porque se Deus quisesse que nós apenas cumpríssemos a obrigação, Ele não teria nos dado o quê? O livre-arbítrio. Não seria mais fácil? Já escutei muitas pessoas falando, por que Deus deu livre-arbítrio aos homens, se Ele poderia simplesmente ter programado cada homem para fazer somente aquilo que é correto e que lhe agrada? Porque Deus nunca quis que a adoração dos homens fosse dada a Ele de forma forçada, mas que fosse voluntária. A adoração que Ele quer de nós é uma adoração onde nós dizemos, Deus, nós queremos te servir. Deus, nós queremos te adorar. Nós queremos fazer aquilo que nós estamos fazendo. Nós desejamos isso no nosso coração. E esse é o grande diferencial de Deus e o seu povo de outros povos, de outros deuses, de outras religiões. Quantas religiões as pessoas, elas caminham debaixo de uma disciplina rígida, muitas vezes elas flagelam o próprio corpo por aquilo que elas acreditam. É uma devoção baseada na obrigatoriedade, baseada no medo, baseada em tantas coisas, e Deus nunca quis isso para o seu povo. Deus sempre quis que a maneira como nós os servíssemos fosse realmente algo visceral, algo que viesse de dentro de nós. Só que nós vemos que, ao longo das Escrituras, tantas e tantas e tantas vezes o povo abandona o Senhor. A lei é dada, mas não para que ela seja um peso. Os mandamentos são dados, mas não para que eles sejam um peso, mas para que eles coloquem as pessoas num trilho e elas saibam para onde elas estão indo. Porque se o homem depender da direção do seu próprio coração, ele só vai para caminhos de morte. Mas Deus nunca quis que a lei ou que os seus mandamentos
fossem um cabresto em nós, fosse algo que nós estivéssemos caminhando naquilo por medo do Senhor, apenas medo do juízo. É claro que nós entendemos que há o juízo, mas Deus nunca quis que nós andássemos com Ele por medo. Deus nunca quis que nós o servíssemos porque desejamos aquilo que Ele pode nos entregar. Deus, Ele nunca quis que a nossa devoção, nosso amor por Ele fosse algo somente exterior. Os religiosos, eles sabiam muito bem exteriorizar a religião, mas dentro do coração não havia verdade, dentro do coração não havia verdadeiramente o amor ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse nessa noite no livro de Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos basicamente durante toda a ministração ficar apenas no livro de Jeremias. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu estou começando apenas com um versículo agora, mas depois eu vou retomar esse mesmo versículo, e nós vamos aqui prestando atenção, porque outros versículos vão vir dentro dessa narrativa do livro de Jeremias. Então, eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, porque nós vamos aqui construir algo juntos, amém? Então nós vamos ficar apenas no livro de Jeremias, tá? Essa passagem é muito famosa, todos conhecem, Jeremias 29, 13. Todos abriram? Amém. Então, Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Até aqui. Depois nós vamos retomar essa passagem. Nós conhecemos bastante esse versículo, é um versículo bem famoso. E até então eu nunca tinha mergulhado realmente em toda a narrativa do livro de Jeremias, para entender o coração de Deus por trás desse pedido que Ele faz ao seu povo. Quando nós olhamos ali para o livro de Jeremias, nós vemos um homem, um profeta que foi levantado em meio a uma geração que havia abandonado ao Senhor, em meio a um povo que estava com o coração corrompido pela idolatria, pela ilusão de riquezas, de alianças, e o povo estava totalmente distante do Senhor. E Deus, Ele abre o coração dele, no livro de Jeremias, Ele compartilha o coração dele com o profeta, para que isso seja compartilhado com o povo. Porque Deus, Ele denuncia um coração dividido. Deus fala do relacionamento dele com o povo de forma muito pessoal, porque Ele fala de traição. Então, nós vemos ali no livro de Jeremias, Jeremias iniciando o seu ministério, e o Senhor o levanta realmente como uma voz profética no meio de uma geração que havia abandonado ao Senhor. E nós estamos ali num período pré-exílio, num período em que o povo ele vai ser levado cativo para a Babilônia. Mas quando ele começa a profetizar, isso ainda não aconteceu, e depois se cumpre todas as palavras do Senhor. Então é um profeta que durante 40 anos ele esteve profetizando e alertando o povo acerca da mesma coisa. Deus ali derramando o seu coração para o povo, e não sendo ouvido pelo seu próprio povo. Então, quando o profeta Jeremias, ele inicia ali, o Senhor ele o levanta e fala com ele de maneira profética, no livro de Jeremias fala que o rei daquela época era o rei Josias. O rei Josias, ele foi um rei diferente dos outros, porque quando nós lemos ali os livros dos reis, e quando nós lemos também as crônicas, nós vemos algo que se repetia, era um padrão que se repetia. Era um rei que conseguia ser pior do que o outro, que conseguia ter o coração mais corrompido que o outro, que conseguia ofender a santidade de Deus mais que o outro. Mas o rei Josias, ele é diferente, porque a Bíblia diz que ele se propôs a buscar ao Senhor de todo o seu coração. E ele é o rei que faz uma das maiores reformas que teve, denunciando e tirando a idolatria realmente do meio do povo.
Esse é o único versículo fora de Jeremias que nós vamos ler, que fala a respeito do rei Josias. Eu gostaria que você abrisse, que é 2 Reis 23, 25, para a gente entender um pouco o coração desse homem. Então, 2 Reis 23, 25 diz assim: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que fizesse o quê? Que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então nós vemos aqui um homem que ele não se propõe apenas a cumprir a lei. Nós não vemos um homem que apenas se preocupa em servir ao Senhor de maneira exterior. Mas ele realmente se volta para Deus, e aqui a passagem diz, é muito clara, de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. E ele começa a arrancar do meio do povo a idolatria, ele começa a mandar destruir os altares pagãos, e essa reforma ela se inicia, e nessa reforma, inclusive, eles encontram o livro da lei que estava esquecido, perdido, então eles encontram, e no momento que eles encontram, é feita uma leitura, o rei ele lê, e ele lê também diante do povo, e a Bíblia fala que ele rasga ali as suas vestes, e num ato de arrependimento genuíno diante de Deus, por entender a corrupção que o povo estava vivendo, o povo de Deus que deveria ser separado, que deveria ser santo. Então o rei ali, ele se arrepende, e ele chama o povo ao arrependimento. E aparentemente o povo se reúne ali, ouve a palavra que é lida diante de todos, e eles, teoricamente, dizem que vão se comprometer com Deus, que vão andar em aliança com o Senhor, que vão abandonar a idolatria. Mas, na verdade, eles continuam fazendo as mesmas coisas com o mesmo coração dividido. Então, ao mesmo tempo que esse povo ele ia até o templo, nós estamos falando aqui do reino de Judá, amém? Nós entendemos que nessa época ainda havia divisão do reino do norte, que era Israel, as 10 tribos, o reino de Judá, que tinha as 2 tribos. Aqui o reino do norte já havia sido disperso, certo? Então nós tínhamos apenas Judá. E em Jerusalém, que era onde eles ficavam, estava o templo. Então eles eram muito orgulhosos pelo fato de eles estarem onde o templo estava, porque onde o templo estava, estava a presença do Senhor. Era isso que eles acreditavam. Então, ao mesmo tempo que esse povo ele ia ao templo, oferecia ofertas e prestava ali o seu culto, né, no contraturno ali do culto, eles estavam oferecendo ofertas para Baal, eles estavam se prostituindo, eles estavam mentindo, eles estavam enganando. Então Deus levanta o profeta Jeremias para denunciar o coração desse povo e dizer, olha, eles estão dizendo que se voltaram para mim, mas na verdade é tudo fingimento. Então Deus diz que o povo estava fingindo arrependimento. E o Senhor vem e se levanta para denunciar o pecado deles. Eu gostaria que você abrisse em Jeremias 7, do verso 9 ao 10, é o próprio Deus aqui denunciando o pecado do povo. Jeremias 7, do 9 ao 10 diz assim: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros para continuar com todas as práticas repugnantes? Então o que Deus está dizendo aqui? Vocês acham que eu não estou vendo que ao mesmo tempo em que vocês fingem me servir, que vocês fingem ser fiéis a mim, vocês continuam fazendo as mesmas coisas nojentas que eu reprovo, que eu disse que vocês não deveriam fazer? Vocês continuam achando que podem adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar Baal e esses outros deuses falsos? E é muito interessante, porque quando nós lemos, nós vemos que realmente o coração de Deus fica ferido com essa idolatria do povo, com essa infidelidade do povo.
Porque Deus até fala, tem até uma passagem que Deus fala o seguinte: eles vão até os bosques, eles tiram lá a madeira da árvore, a árvore que quem criou? Deus. Aí eles vão, esculpem lá uma imagem, eles adornam com ouro, com bronze, coloca isso e aquilo. Aí eles carregam aquele Deus falso, que não tem perna, que não tem boca, que não tem mão, e eles adoram aquilo que foi feito de algo que o próprio Deus criou. E Deus pergunta: tem algum sentido isso? Vocês adorarem um Deus que não pode responder vocês? Vocês adorarem um Deus que não existe, que não pode livrar vocês? Então Deus denuncia essa idolatria no coração do povo. Ele diz: vocês estão buscando, mas vocês estão buscando a sua maneira. Vocês estão buscando com o coração dividido, com a mente dividida. Vocês não querem buscar de fato o Senhor. Vocês não querem verdadeiramente arrependimento. É por isso que nós falamos tanto, não adianta, nós vemos tantos crentes dentro da igreja. Eles estão no templo, eles estão ali obedecendo os cultos, eles estão fazendo as liturgias, mas o coração e a mente ainda estão divididas. Existe uma busca, mas não está sendo buscado a Deus de todo o coração. E no livro de Jeremias, o Senhor ele vai e fala assim: olha, ele pergunta para o povo: há alguma nação que tenha trocado os deuses deles, ainda que eles não sejam deuses de verdade? Porque o meu povo me trocou por aquilo que não tem proveito nenhum. Isso está lá em Jeremias 2:10, você não precisa abrir. Então ele fala: até os pagãos, que tem um Deus que é falso, que não responde, que não livra, que não faz milagres, que não ama, que não cuida deles. Eles são fiéis a esses deuses falsos, mas o meu povo não é fiel a mim. O meu povo me troca continuamente por deuses falsos. E Deus ele revela o coração dele, porque ele está chamando o povo ao arrependimento, mas ele vê que ao passo que ele está chamando o povo ao arrependimento, o povo não quer se arrepender. E ali estava sendo anunciado o exílio, estava sendo anunciado que eles iriam ser dominados por uma nação, que a cidade ia ser destruída. E se levantaram muitos falsos profetas nessa época e diziam: não, isso não vai acontecer. E o povo não queria ouvir, o povo queria ouvir só a mensagem da bênção. O povo não queria ouvir a mensagem da correção e do juízo. Então se levantavam falsos profetas, que como o próprio Deus diz: eu não mandei que eles falassem em meu nome. E eles diziam: não, isso daí não vai acontecer, vai ter paz, vai ter paz. E aí Deus levanta ali profetas que realmente carregam a mensagem do Senhor e fala: vai ter juízo de Deus sobre vocês se vocês não se arrependerem. E o povo ele não buscava o arrependimento. Abra lá em Jeremias capítulo 2. Veja que Deus diz lá no comecinho, Jeremias 2:2. Diz assim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Então Deus ele está aqui expondo o coração dele. Deus ele está dizendo: sempre foi esse relacionamento que eu quis com vocês. Eu quis ser o seu marido, eu quis algo de intimidade. Não é um contrato. Eu não quis tornar vocês meus escravos, mas era algo cuja base seria o amor. E aqui ele fala da sua igreja como uma noiva. E ele diz: eu me lembro quando você me amava, quando você me seguia pelo deserto, quando o seu coração estava em mim. Mas você se corrompeu com muita facilidade. Você abandonou ao Senhor com muita facilidade. E Deus ele realmente mostra o coração dele, um coração ferido. De alguém que amou, mas foi traído. De alguém que se entregou, mas que foi abandonado. E olha só, um dos textos que eu mais quero que você fixe nessa noite, esse texto aqui de Jeremias 2:13. Vá um pouco adiante, você já está com o livro aberto em Jeremias 2. Avance ali até o verso 13. Olha o que diz aqui. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Então olha só a linguagem de Deus. Deus está dizendo: o meu povo me abandonou.
a mim a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Irmãos, eu fiquei um tempão meditando acerca disso, para entender o que Deus estava dizendo para o povo e o que o Senhor Ele quer dizer para nós hoje. Primeiro Ele diz, olha, vocês cometeram 2 males. O primeiro, vocês me abandonaram, vocês viraram as costas para mim, vocês se esqueceram de tudo que eu fiz por vocês. Vocês se esqueceram dos livramentos, vocês se esqueceram do meu amor, vocês se esqueceram do chamado. E como se isso não fosse o bastante, vocês me substituíram. É isso que Deus está dizendo aqui. Porque Ele diz, vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. E eu fui pesquisar para ver o que era uma cisterna. Eu fiquei... Já tinha ouvido falar de cisterna, mas pensei, o que é uma cisterna, né? Que de fato é uma cisterna? Ela nada mais é do que uma estrutura, como se fosse ali um buraco. Ela é diferente de um poço, tá? O poço é aquele... a lógica do poço é você cava ali até você achar água, certo? Então, a água ela vem da parte subterrânea ali da terra. A cisterna não. A cisterna é literalmente um tanque ali redondo, um buraco, que é feito para reter a água da chuva. Então, ela tem um propósito ali de servir para emergências, realmente para coletar a água da chuva. Mas agora, quando você compara uma cisterna com um manancial, não tem comparação. Um manancial são o quê? São águas limpas, são águas que fluem, são águas que não esgotam. E uma cisterna, ela tem água enquanto chove. E se ela estiver rachada, igual o exemplo bíblico está dizendo aqui, nem reter a água, ela vai reter. Mas ainda que ela retenha uma água parada, é uma água que pode ficar suja, é um recurso limitado. Então, o que Deus está querendo dizer aqui para o seu povo? Vocês me substituíram a mim, que sou a fonte de todas as coisas que vocês precisam, e vocês recorreram a outras coisas, e não a mim. Vocês recorreram a recursos que são limitados. Vocês recorreram a recursos humanos. Porque vocês ouviram falar que a cidade seria invadida pela Babilônia. E vocês foram atrás do Egito. Vocês foram atrás da Síria para fazer aliança com eles. Como se eles fossem capazes de trazer livramento para vocês. Vocês foram atrás de alianças políticas. Vocês acharam que a força do braço de vocês poderia livrá-los daquilo que estava por vir. Vocês não me clamaram. Vocês não arrependeram. Vocês não se voltaram para mim. Vocês foram e debandaram para recursos que são humanos, que são falhos. E eu, que sou a fonte de águas vivas, que chamei vocês ao arrependimento para que vocês não precisassem passar por tudo isso, vocês não vieram até a mim. Irmãos, isso daqui é para ferir verdadeiramente o nosso coração. Porque nós olhamos aqui e entendemos o que isso significa no contexto do livro de Jeremias e o que Deus estava querendo dizer para aquele povo, mas nós podemos trazer isso para a realidade da nossa vida hoje, porque o Senhor Ele continua dizendo que Ele é a fonte de águas vivas, Ele continua dizendo que Ele é a fonte de águas cujas águas são inesgotáveis. O Senhor Ele continua nos dizendo que Ele é a fonte de todas as coisas e que se nós temos sede, nós devemos ir até Ele e beber. Essa é a mensagem do Evangelho, essa foi a mensagem de Cristo. Cristo disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Deus, Ele estava querendo mostrar para o povo, Ele quer mostrar para nós, que nós temos recorrido a cisternas rachadas, aos nossos próprios recursos, seja dinheiro, seja contatos, seja trabalho, seja pessoas, seja a nossa própria força, o nosso próprio conhecimento, as saídas que nós arrumamos para situações da nossa vida. E Deus está dizendo, vocês não estão recorrendo a mim, que sou a fonte de águas vivas. Quando vocês bebem dessa água que vem de uma cisterna, logo vocês têm sede. Mas eu estou oferecendo para vocês beberem de uma água da qual vocês não terão mais sede. Eu estou oferecendo algo muito mais excelente para vocês. Eu estou oferecendo algo muito superior.
Mas o povo continua construindo as cisternas rachadas. O povo continua tentando obter fora da presença de Deus aquilo que só na presença de Deus ele consegue alcançar. Nós buscamos alegria, segurança, nós buscamos paz, nós buscamos tantas coisas construindo as nossas próprias cisternas. E nós estamos nos enganando, achando que nós estamos buscando a Deus de todo o coração, mas nós estamos com a segurança naquilo que nós estamos edificando. Nós estamos ali com o povo de Babel, construindo uma torre que nos leve ao lugar mais alto que a nossa capacidade possa nos levar. E Deus continua dizendo: eu sou a fonte de águas vivas, venham até a mim. Venham até a mim. Venham até a mim. Venham e bebam dessa fonte de águas. Isso vai transformar o interior de vocês. Não significa que vocês não vão ter mais problemas, que vocês não vão passar por aflições, que vocês não vão passar por lutas. Mas significa que não vai deixar de queimar algo dentro de você. Você sabe para onde você está indo, você sabe quem te chamou. Você sabe o seu propósito. E aquilo que você busca, você não busca de qualquer maneira quando você busca o Senhor. Você busca de todo o coração. Olha como o Senhor confrontou o povo, Jeremias 2,18, vá um pouco mais à frente, nós estávamos no 13. Ele diz para o povo: agora, por que você vai ao Egito para beber a água do Nilo? E por que vai à Assíria para beber a água do Eufrates? Ele está querendo dizer: por que você está indo atrás desses países para fazer alianças políticas? Não é a Síria nem o Egito que vai livrar vocês. Vocês deveriam estar recorrendo a mim. No entanto, vocês estão tentando fugir do próprio juízo de Deus. E o juízo de Deus está vindo para querer alinhar vocês, alinhar o coração de vocês novamente com o coração de Deus. Deus não estava prometendo juízo, não estava castigando o seu povo porque Ele é um Deus ruim, porque Ele não os amava. Pelo contrário, Ele queria arrancar o povo do meio da idolatria, do meio da imoralidade, do meio da mentira e de tudo aquilo que eles se entregaram. Deus queria trazer o povo de volta. E a linguagem de Deus era: olha, vocês se prostituíram com muitos amantes, contudo volte para mim, diz o Senhor. Como a mulher que trai o marido, assim vocês, casa de Israel, têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel. E essa mesma palavra, essa mesma denúncia é também para os nossos tempos, é para hoje. Porque temos caminhado com uma fidelidade falsa diante de Deus. É uma fidelidade que ela opera nos nossos termos. Nós somos fiéis até o ponto em que nós achamos que devemos ir. Não é o fato de apenas quebrar a lei, era isso que Deus estava querendo dizer para o povo. O problema não é só vocês quebrarem a lei, o problema não é só vocês não seguirem os mandamentos. Eu quero que vocês façam isso, mas eu quero o coração de vocês. Senão vocês se tornam meros religiosos, que vêm ao templo, que participam dos cultos, que ofertam, que fazem aquilo que acham que tem que fazer, mas o coração de vocês está completamente longe do Senhor. Deus está falando de algo muito mais profundo, Deus está falando de aliança. Eu quero ter uma aliança com vocês. Quando Ele fala de casamento, Ele fala de aliança. Ele não fala de um contrato de trabalho, de uma prestação de serviço, de um trabalho de escravidão. Não, Deus fala de algo profundo. E Ele usa a linguagem do casamento para que o povo entenda que não se baseia apenas num ritual. Ele quer o coração do povo. Ele quer o coração do povo. E Ele dá várias e várias e várias chances para o povo se arrepender. Se voltem para mim, filhos rebeldes. Olha o que diz lá em Jeremias 5, capítulo 5, verso 1. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Eu não vou destruir se encontrar uma única pessoa que realmente queira se arrepender, que realmente queira buscar o Senhor. Olha, Deus estava facilitando, hein? De um povo inteiro, Deus estava procurando uma única pessoa. Uma única pessoa. Que haja de forma honesta, que não tenha se corrompido, que não tenha se misturado com os costumes dos povos estrangeiros. Um único fiel. Deus diz: eu quero só um. E aí eu perdoo a cidade.
Apenas um. Mas eu olho para todo lado e eu só vejo corrupção. Eu olho para todo lado, eu só vejo corações endurecidos. Eu olho para todo lado, eu só vejo rituais vazios. Eu olho para todo lado e eu só vejo, seja líderes, seja profetas, seja sacerdotes, profanando o templo de Deus, blasfemando contra o Senhor. E se você lê o livro de Jeremias, você percebe que em muitos momentos, seja o povo, seja o líder, chegava para Jeremias e falava, e aí, o que o senhor está falando? Muitas vezes o rei também fazia isso. E aí, o que o senhor está falando? Porque vieram outros reis depois de Josias. Aí Jeremias, olha, Deus está falando isso. Aí como não era o que eles queriam ouvir, aí o que eles faziam? Eles queriam matar Jeremias. Eles falaram, não é isso que Deus está falando, não. Não é isso que Deus está falando. Então eles iam até o profeta, mas não é porque eles realmente queriam ouvir a voz de Deus, eles queriam saber o que o Senhor queria deles. Eles queriam ouvir aquilo que eles desejavam, eles queriam ouvir que Israel não ia ser destruído, que Jerusalém não ia ser destruída, que ia ter paz, que nada daquilo ia acontecer. E quantas vezes Jeremias foi surrado, foi preso e passou por tantos apuros, porque ele falou a verdade. Porque ele falou a verdade. E Deus, ele chama o povo ao arrependimento, mas ele anuncia o juízo também. Ele diz, olha, vão ter consequências. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para o Senhor, e não foi da noite para o dia que Deus decidiu castigar. Deus deu muitas e muitas e muitas chances para o povo se arrepender, mas o povo não queria se arrepender. Abram lá em Jeremias capítulo 5. 5, verso 3. Fiquem comigo, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Então a mensagem estava sendo pregada. Deus, ele estava anunciando que o juízo viria para aqueles que não se arrependessem. E o tempo todo ele dizia, se voltem para mim. Se voltem para mim, não de forma somente aparente, mas com todo o coração. Abra o coração de vocês, se arrependam, se voltem para o Senhor. Mas o povo não queria se arrepender. Irmãos, nesse contexto, até o profeta muitas vezes ficou desanimado. Até o profeta muitas vezes ficou abatido. Não era fácil para ele estar no meio de um povo totalmente corrompido. Um povo que o perseguia, um povo que o queria matar. E em um determinado momento, o profeta ele até se queixa, ele fala, até os meus compatriotas da minha cidade, Anatote, aqueles que eu conheço, meus chegados, estão planejando me matar. Porque não querem ouvir a mensagem que Deus me mandou dizer. Então, não foi fácil para o profeta cumprir o propósito do Senhor no meio de uma geração perversa. Assim como não é fácil para nós nos mantermos na presença de Deus, desejando o Senhor de todo o coração, no meio de uma geração que não deseja o Senhor, no meio de uma geração que não quer a Deus, no meio de uma geração que não vai querer ouvir o que você tem a dizer, quando aquilo que você tem a dizer é realmente a palavra do Senhor. É algo que exige renúncia, exigiu renúncia na vida de Jeremias, porque o Senhor deu uma ordem expressa para ele, não se case, não tenha filhos nessa terra. E foi uma experiência de renúncia para ele, não constituiu família. Ele dedicou todos os anos da sua vida a anunciar uma mensagem que era muito dura de ser anunciada. Não tem como nós acharmos que nós vamos cumprir a vontade do Senhor sem carregar a renúncia. E hoje os crentes não querem abrir mão de nada. Hoje ninguém quer abrir mão de nada, pelo contrário. As pessoas querem um evangelho que só soma. É o evangelho que só me dá, que só soma na minha vida. Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Os crentes falam muito isso, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Mas cadê o eu entrego, eu entrego, eu entrego? Não se ouve mais. E esse profeta, ele sofre, ele desanima.
E ele sente vontade de desistir. Então, quando eu estou falando aqui sobre desejar e buscar a Deus de todo o coração, não estou dizendo que em muitos momentos nós não vamos nos sentir cansados e desanimados. Sim, ninguém consegue se manter lá em cima o tempo todo, mas é diferente. É diferente você viver motivado por razões humanas e você estar motivado pelo Senhor e ter momentos em que você fica desanimado, sim. São momentos em que você passa, em que o desânimo, ele abate o teu coração. Mas não tem como dizer que nós buscamos a Deus de todo o coração e o nosso coração está sempre desanimado, está sempre abatido. A gente nunca quer orar, a gente nunca quer ler a palavra do Senhor, a gente nunca quer fazer um jejum, a gente nunca quer nada que agrade a Deus. Então nós temos que sondar o nosso coração. Será que existe verdadeiramente um desejo genuíno de nós, de buscar a Deus, ou só estamos praticando uma religião que não é diferente de outras religiões por aí? Estamos muito bons em rituais. E esse profeta, ele se vê abatido. E ele abre o coração dele para o Senhor. Ele abre o coração dele para o Senhor. Mas ele mesmo diz: se digo, não lembrarei dele, falando de Deus, então a sua palavra é como fogo ardente dentro de mim. Não é algo que eu consigo abandonar, não é algo que eu consigo deixar como secundário, não é algo que eu consigo deixar em segundo plano na minha vida, porque feriu o meu coração de tal maneira que agora isso se tornou a mensagem que eu carrego, isso se tornou o propósito da minha vida, e eu vou até o fim, eu vou até que nada mais importe. Sabe o que significa buscar a Deus de todo o coração? É realmente você entender que nada mais faz sentido se você não encontrar Ele. Se você não tiver um encontro real com Ele que realmente marque você, nada vai fazer sentido, todo o resto vai parecer vazio. E em meio à solidão, à injustiça, à vontade de parar, Deus o fortalece e mostra para ele que a obediência, ela tem que existir mesmo quando dói em nós. Porque obedecer muitas vezes vai doer. Quem lidera sabe muito bem o como dói obedecer quando teu coração às vezes está dilacerado. E Deus não estava ignorando a dor dele. Deus não estava ignorando o sofrimento. Deus, Ele corrige Jeremias, Ele encoraja Jeremias, Ele consola Jeremias, Ele reafirma. Como você vai poder competir com cavalos? O que Ele está querendo dizer? Se no passo dos homens você já está cansado, como você vai poder encarar algo maior que eu tenho para você? Eu quero te amadurecer, eu quero te forjar, eu quero te levar para lugares mais altos, mas você está cansado de uma simples corrida e eu quero te levar além. Se te cansas no passo dos homens, como você vai competir com cavalos? E Deus o encoraja, Deus o fortalece, para que ele continue carregando aquela mensagem. Mesmo que ninguém se arrependa, mesmo que não tenha um único, ele cumpre o desejo e a vontade do Senhor. E hoje o Senhor, Ele traz esse confronto. É para mim, é para você. É para cada um de nós. Deus hoje Ele nos confronta, Ele nos pergunta: nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo porque nós desejamos a Deus? Ou porque nós apenas estamos... afinal somos evangélicos, estamos cumprindo rituais, estamos cumprindo liturgias. Somos bons nisso, somos bons em fazer culto, abrir culto, tocar louvor, pregar a palavra, tomar um café e ir embora. Somos muito bons nisso. Mas o Senhor hoje Ele pergunta para você: o que está motivando o teu coração a fazer isso que você está fazendo? Porque por um tempo, outros motivos podem até te levar um pouco à frente. Mas daqui a pouco você vai se cansar. E você vai abandonar. E fazer as coisas debaixo do peso da obrigação, da religiosidade, ou até mesmo do medo do juízo de Deus. Eu vou cumprir porque eu tenho medo do juízo de Deus.
mas não tem deleite no coração. Não tem deleite pelo Senhor dentro do coração. E a pergunta é, se ninguém te cobra nada, se ninguém te cobrasse por nada, daquilo que você faz aqui, ou da tua devoção para Deus dentro do seu lar, na sua vida, se não tivesse ninguém, nenhum líder, ninguém para ver nada do que você faz, você ainda faria o que precisava ser feito para o Senhor? Se não tivesse ninguém te cobrando, você jejuaria, você oraria? Você buscaria Deus? Porque tem pessoas que nem a gente cobrando faz. Quantas vezes a gente fica, irmão, você tem que orar, irmão, você tem que jejuar, irmão, você tem que ler a palavra. Aí a pessoa faz isso por 1, 2 semanas, daqui a pouco, desanimou. Está muito ocupado. Está muito ocupado com outras coisas. E Deus ele está expondo nessa noite o nosso coração e Ele está nos chamando ao arrependimento. E os passos são muito claros, assim como foi para o povo ali no contexto de Jeremias. Hoje para nós, Ele nos chama também. Abra em Jeremias capítulo 3, verso 13. O primeiro passo que Deus chama você é para o reconhecimento. Reconhecimento. Jeremias 3,13 diz assim: mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos debaixo de toda a árvore verdejante e não me obedeceu, declara o Senhor. Sem o devido reconhecimento daquilo que entristece o coração de Deus, daquilo que nós declaradamente temos mantido de atitudes pecaminosas na nossa vida, se nós não reconhecermos, não tem espaço para Deus trabalhar. Não tem espaço para ter arrependimento. Nós precisamos reconhecer. E não é como se fosse obscuro para nós, porque Deus tem falado repetidas vezes. Deus tem chamado o seu povo ao conserto repetidas vezes. E nós escutamos, mas nós achamos que não é para nós, que a mensagem é para o outro, mas não é para nós. Quando fala de orgulho, quando fala de mentira, quando fala de idolatria, nós achamos que é para o outro, mas que não é para nós. Então, logo nós não buscamos o reconhecimento desse pecado nas nossas vidas. E nós caminhamos que nem Judá, prestando culto, mas com o coração dividido. Depois de reconhecer, nós precisamos ter um genuíno arrependimento. Jeremias 25:5. O Senhor diz ao seu povo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Então Deus está falando assim, converta o teu coração. O que é conversão? É mudar a direção. Mude a direção. Se você está indo por um caminho, vá pelo outro. Converta o seu coração da maldade e daquilo que tem te afastado do Senhor. E o Senhor promete, e você vai habitar na terra que o Senhor deu. Não é remorso, não é culpa. É um arrependimento genuíno. É abandonar as antigas práticas para viver novidade de vida com o Senhor. É nós rompermos com os substitutos de Deus na nossa vida, essas cisternas rachadas. E nós verdadeiramente recorrermos ao Deus que é a fonte de águas vivas. Nós precisamos clamar por um coração novo. A verdade é que nós temos um coração duro. O mal do povo era um coração duro. Repetidas vezes Deus dizia: vocês têm um coração duro. E não ache que essa palavra é só para eles, essa palavra também é para vocês. Essa palavra é para mim. Um coração duro. E nós precisamos clamar por um novo coração. Olha o que Deus diz lá em Jeremias 4. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor. Olha o que ele diz. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras.
Nós sabemos que Deus ele pedia para os homens, né, fazer a circuncisão, era um sinal físico ali, exterior da aliança de Deus com aquele povo. Mas Deus aqui ele está indo além. Ele está falando, não adianta vocês marcarem os corpos de vocês, mas os corações de vocês estão cheios de maldade, circundem o coração, arranca essa camada de incredulidade, arranca essa dureza que está separando vocês da presença de Deus. É isso que Deus está dizendo, eu não quero algo exterior, eu quero algo profundo, eu quero algo interior. Eu quero marcar o coração de vocês, porque quando o coração de vocês for marcado, ninguém vai precisar pedir para vocês fazerem, vocês vão fazer, vocês vão buscar, vocês vão se voltar para o Senhor. E Deus nos chama, circundai o vosso coração. Não é seguir um ritual, uma tradição, mas é uma aliança gravada no nosso coração. É algo que mesmo quando a gente quer voltar atrás, a gente não consegue. E Deus ele chama o povo para um compromisso comunitário. E Deus hoje nos chama como igreja para um compromisso comunitário. Não queremos nos gloriar em nada além do Senhor. Essas cisternas rachadas que nós temos construído, nós temos nos gloriado nela, porque ela tem sido a estrutura que tem sustentado toda a nossa vida. Nós não queremos mais nos gloriar nisso. Porque a glória do homem é conhecer a Deus. Aleluia. Jeremias 9. Abra aí, eu vou esperar vocês abrirem. O título dessa passagem é: A glória do homem é conhecer a Deus. Preste bem atenção. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Deus está dizendo aqui, você tem sabedoria, muito bem. Você tem força, muito bem. Você tem recursos, muito bem. Mas Ele está dizendo, não se glorie em nada disso, porque tudo isso é cisterna rachada. Só existe uma coisa que o homem pode construir e que ele pode se gloriar, que é conhecer ao Senhor. Então, conhecer ao Senhor é a maior glória do homem. E esses dias eu estava orando, eu estava falando para o Senhor: Senhor, os meus dias estão nas suas mãos. A gente sempre acha que a gente vai viver até ficar velhinho, a gente não sabe. E eu comecei a pensar, eu comecei a falar assim: Senhor, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já trabalhei, eu quero que, se um dia eu não estiver aqui, as pessoas se lembrem da minha fé. Pode esquecer todo o resto. O trabalho ministerial, o meu trabalho secular, tudo pode ficar para trás, porque tudo uma hora vai ser esquecido. Mas eu quero ter uma coisa só, pela qual eu quero que as pessoas se lembrem de mim. É na minha persistência em servir ao Senhor e em amar a Deus. Eu quero que essa seja a minha glória. E Deus quer que essa seja a glória da igreja. A glória da igreja é conhecer ao Senhor. Então o alvo não é fazer muito para Deus, mas é querer Deus acima de tudo. Quando Deus deu a lei, os mandamentos, e Ele disse para o povo: eu quero que vocês me amem de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Deus sabia que simplesmente pelo cumprimento da lei isso não seria possível. Isso era algo visceral. Eu quero que vocês me amem antes de todas as outras coisas. Porque se vocês fizerem todas as outras coisas, mas vocês não me amarem, não vai adiantar de nada. Então, quando nós não amamos ao Senhor de todo o coração, nós estamos cometendo o pior dos pecados. E é pecado, e pecado precisa de arrependimento. Eu posso entender, eu não amo a Deus hoje de todo o coração, mas eu estou progredindo no meu amor, eu estou crescendo. Eu quero crescer no meu amor. Mas muitas vezes estamos com o coração totalmente apagado. Com o coração totalmente apagado. E é lindo de ver nesse livro de Jeremias. Eu encorajo os irmãos a lerem todo o livro. Eu não poderia colocar todo o livro aqui na pregação, porque não caberia.
Mas eu li todo o livro para vir pregar aqui para vocês. E Deus, Ele coloca o coração dele ali. E Deus, Ele dá muitas promessas para o povo. Ele está dizendo, olhe, eu tenho muito a entregar, eu tenho muito a fazer no meio de vocês. Eu tenho muito a fazer no meio da minha igreja. Mas vocês precisam quebrantar o coração. E eu quero te convidar a olhar para essas promessas. Eu quero que nós hoje possamos olhar para aquilo que o Senhor quer produzir dentro de nós, por meio do nosso arrependimento e da nossa entrega e dessa busca. Abre em Jeremias capítulo 24. Nós entendemos que existe uma parte que é Deus quem faz. Talvez você diga, eu não desejo Deus de todo o coração. Mas nós entendemos que nós dependemos de tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. Você depende de Deus para querer Deus. Você depende de Deus para amar Deus. Então não acho que você pode amar a Deus pelas suas próprias capacidades. Você não consegue. Eu não consigo porque o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos de Deus para ter um novo coração. E Ele promete fazer a parte dele. Olha a promessa dele. Jeremias 24, 7 diz assim: dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha a promessa, porque se voltarão para mim de todo o coração. Deus está dizendo, eu vou dar um novo coração. Eles vão ser o meu povo, não da boca para fora, mas eles vão ser marcados como meus, porque eles vão se voltar para mim. É isso que vai acontecer. Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Deus vai fazer com que a gente saia desse lugar de letargia, de apenas ouvir a palavra, mas da gente só achar um discurso bonito, mas que não toca verdadeiramente a nossa vida para mudança. Hoje nós estávamos lendo Ezequiel, e Deus falando lá para Ezequiel, eles gostam de ouvir o que você tem a dizer, Ezequiel, eles acham muito bonito, mas eles viram as costas e eles não praticam nada disso. E Deus continua com as promessas. Jeremias 31, verso 33 e 34. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Eu porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, você consegue imaginar uma realidade como essa, onde a vontade do Senhor, ela está escrita dentro do íntimo dos nossos corações, porque é isso que Deus está dizendo aqui que Ele vai fazer. Ele está dizendo, eu quero escrever isso no coração de vocês, porque mesmo quando vocês estiverem cansados e desanimados, vocês não vão retroceder, porque é algo que marcou vocês profundamente, vocês não podem voltar atrás, ainda que venham dúvidas, ainda que venha medo, ainda que venha muitas vezes raiva, ainda que muitas vezes a gente fique bravo com Deus, e é claro que Ele sempre vai ter razão, a gente sempre está errado. Às vezes quando eu vou ficar brava com Deus, eu falo, Deus, uma coisa está certa, o Senhor está certo, eu estou errada, mas olha, XYZ, eu falo lá que está no meu coração. Eu sei que no final é o Senhor que está certo, eu estou errada, mas estou expondo meu coração aqui. E Deus está dizendo, olha, quando vocês permitirem eu fazer no meio de vocês aquilo que eu quero fazer, a gente não vai precisar mais ficar chegando um para o outro e falar, olha fulano, lê a Bíblia. Olha fulano, vem na igreja, olha fulano, se compromete com Deus. Porque o Senhor diz, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Esse é o coração de Deus para a sua igreja, esse é o coração de Deus para os seus filhos. Esse sempre foi o desejo do coração do Senhor. E eu sei que aqueles que são líderes, e eu falo aqui também do Fabrício e da Cassandra, a gente sabe o quanto é difícil, a gente está sempre incentivando as pessoas.
Mas às vezes parece que quanto mais a gente incentiva, mais as pessoas estão desmotivadas, mas existe uma promessa. Porei a minha lei no íntimo deles. Todos eles me conhecerão. E eu não me lembrarei mais dos seus pecados. E essa mensagem é para nós, é no meio das aflições que nós passamos. E sim, muitas aflições são porque nós pecamos contra o Senhor. São porque nós desobedecemos. São porque nós não ouvimos a instrução de Deus para as nossas vidas. Mas mesmo nas piores circunstâncias, mesmo na circunstância de desobediência, em que nós estamos sim sendo corrigidos e castigados por Deus, a voz do Senhor continua falando e Deus continua prometendo. Porque foi isso que Ele fez aqui em Jeremias 29. Jeremias, ele ficou em Jerusalém. Mesmo depois de Jerusalém, teve 2 levas, né, do povo sendo levado para a Babilônia. Mas Jeremias sempre ficou em Jerusalém, ele nunca foi para lá. Ezequiel que foi levado para lá, Daniel foi levado para a Babilônia, mas Jeremias ele ficou ali em Jerusalém. E ele manda uma carta para esses que estão na Babilônia, esses que estão exilados. E esse povo, de certa forma, estão abatidos também, porque existe ali a profecia de que eles vão permanecer 70 anos nesse cativeiro, e eles não queriam estar sendo escravizados, eles não queriam estar em uma terra estrangeira, e eles sabem que eles estão sendo castigados por Deus, mas o Senhor, Ele vem com palavras de conforto e consolo. Ele diz, olha, vocês pecaram, mas eu não esqueci de vocês, eu estou forjando algo em vocês. Jeremias 29, do 11 ao 14, nós conhecemos bastante essa palavra, e nós lemos, mas a gente não entende o contexto. E o contexto dessa palavra é Deus falando para os exilados, é aqueles que estão sendo corrigidos por Deus. E o Senhor está os encorajando e dizendo que ainda tem planos bons para eles. E Ele diz lá, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então Ele está dizendo para o povo, eu vou reunir vocês novamente. Vocês não estão esquecidos, vocês me traíram, vocês feriram meu coração, vocês foram infiéis, mas eu não esqueci de vocês. Eu tenho planos para vocês, eu tenho algo para realizar. E agora talvez nesse contexto em que vocês estão passando por muitas provações e sendo oprimidos, talvez esse seja o contexto que faça com que vocês verdadeiramente busquem a mim de todo o coração. E se vocês buscarem, Ele promete de forma categórica, vocês vão me encontrar. Ele diz, eu serei achado de vós. Então Deus, Ele não está brincando de esconde-esconde com o povo, Ele não está dificultando o processo. Ele está dizendo, se vocês buscarem de todo o coração, eu garanto para vocês, vocês vão me encontrar. Então a questão é, às vezes a gente fala, estou buscando a Deus, mas eu não ouço Deus, eu não vejo Deus. Eu mesmo já falei isso várias vezes, mas a questão é, nós não fomos até as últimas consequências, nós ainda não buscamos ao Senhor de todo o coração. Nós ainda não buscamos ao Senhor até que nada mais importe. Nós ainda não vimos essa busca como algo visceral, como algo do qual depende todo o resto na nossa vida. Porque eu garanto para vocês, a palavra de Deus ela é verdadeira e é fiel. E se nós estivéssemos buscando ao Senhor dessa forma, nós o teríamos encontrado. Nós já teríamos encontrado o Senhor, porque Ele garante, eu serei achado de vós. Eu serei achado de vós, eu serei achado de vós. É uma promessa, essa promessa é real, essa promessa é verdadeira. E buscar ao Senhor até encontrar, muitas vezes nos fere, muitas vezes é difícil, envolve renúncias, envolve dor no nosso coração. Muitas vezes estamos sangrando com lágrimas nos olhos. Mas existe a promessa, eu serei achado de vós. Vocês ainda não me buscaram de todo o coração, experimentem fazer isso. E o Senhor garante, vocês vão me encontrar. E hoje essa mensagem é para nós, hoje essa mensagem é para cada um de nós, hoje essa mensagem é para essa igreja. Hoje essa mensagem é para cada um de vocês que estão aqui. Essa mensagem é para mim, é para o Felipe. Nós queremos encontrá-lo, mas não estamos buscando de todo o coração. Não até que nada mais importe.
E nós precisamos nos arrepender disso. Porque se nós não nos arrependermos, Deus não vai ter espaço. Deus não vai ter espaço para entrar na nossa vida. Ele não vai tirar o teu livre-arbítrio e fazer... Deus não vai te obrigar a querer Ele. Ele coloca uma faísca no nosso coração. Mas Ele não vai nos obrigar, Ele nos deu o livre-arbítrio. Mesmo que isso doa no coração dEle. Ele nos deixa aí, mesmo que isso doa no coração dEle. E quando Ele vem e nos castiga, é porque Ele nos quer de volta, Ele quer nos atrair. Era isso que Ele queria com o povo o tempo inteiro. Então hoje, igreja, nós precisamos verdadeiramente reconhecer que não temos buscado ao Senhor de todo o coração. O nosso coração está dividido. A nossa mente está dividida. Você está com a cabeça lá no dinheiro que você precisa ganhar, nos assuntos que você precisa resolver, nos conflitos, nos planos para o ano que vem, nos planos para o final do ano. Você e eu estamos com o coração naquilo que a gente quer conquistar, naquilo que a gente quer fazer. Isso pode acontecer até aqui para os planos da igreja mesmo. A gente pode fazer um monte de planos, a gente pode fazer um monte de eventos, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas se nós, como igreja, não estivermos buscando a Deus de todo o coração, que diferença vai ter entre nós e os descrentes? Se nós verdadeiramente queremos buscar Deus de todo o coração, essas cadeiras aqui sem pessoas, precisa ferir o teu e o meu coração. Isso não tem que ferir só o coração da liderança. Isso tem que ferir o teu coração. Isso tem que ferir o meu coração. Porque o Senhor diz, o meu rebanho está disperso. As minhas ovelhas estão feridas. Elas estão sendo enganadas por pastores que não são pastores. As minhas ovelhas estão perdidas, estão dispersas. E o Senhor tem procurado aqueles que estejam dispostos a juntar essas ovelhas, a trazer as feridas, as machucadas, as perdidas, as desiludidas, as negligenciadas, as esquecidas, para a casa dEle, para onde a presença dEle está. O desejo do meu coração não é haver aqui cheio de pessoas. Eu quero que esteja aqui as pessoas que Deus quer que estejam, as pessoas que precisam ser restauradas. Eu quero que as pessoas que chegarem aqui tenham um encontro real com Deus. Eu não quero ser pedra de tropeço para isso. Eu não quero ficar entre Deus e as pessoas. Ai de mim se eu ficar entre Deus e as pessoas. Eu quero que esse lugar seja um lugar de encontro, onde as pessoas possam entrar e possam se encontrar com o Senhor. Não vai ser a palavra que vai persuadir, não vai ser o louvor bonito, não vai ser porque gostam de mim e do Felipe, porque gostam da Cassandra e do Fabrício, não. Porque quando vocês começarem a descobrir os nossos defeitos, vocês já deixam de gostar da gente rapidinho. Não, essa igreja é do Senhor. Essa igreja é do Senhor.